Nesse domingo, irmãos, também estamos reunidos para a celebração da ceia do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos do texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 26 ao 30. Mateus 26, de 26 ao 30. Leiamos: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor é o que nós denominamos de a segunda ordenança de Jesus Cristo deixada à sua igreja. A primeira ordenança é o batismo. Nunca devemos nos esquecer que o que chamamos de a ordenança da ceia do Senhor é uma ordenança, porque é um mandamento que, no entanto, precisa de elementos específicos, de palavras específicas, para ser repetido e que nos foi dada pelo próprio Senhor Jesus. A ordenança da ceia é uma indicação da previsão e do carinho de Jesus, pois por ela, ele, Jesus, nos revela que precisamos repetir para guardar todo o drama da sua paixão, morte e ressurreição em nossos corações e também o seu retorno, e assim reforçar em nós tudo que ele significa para nós. Não. Como cristãos batistas, não cremos que os elementos da ceia, o pão e o conteúdo do cálice sejam meios de graça, ou seja, que somos abençoados, que tenhamos, por exemplo, os nossos pecados perdoados porque nós ingerimos o pão e tomamos do cálice. Mas nós cremos, ensinamos e confessamos que o celebrar a ceia do Senhor é sempre o nosso encontro e reencontro com a mensagem que ele, Jesus, nos dá, a de que ele sempre vem ao nosso encontro para nos socorrer em nossas enfermidades por causa das nossas naturezas errantes. Pois na ceia lembramos sua morte na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, onde ele levou nossas enfermidades para nos dizer: eu sei o quanto dói o que dói em vocês. Onde ele nos curou da pior das doenças, que é a perdição eterna, que nesta vida já nos adoece no profundo das nossas almas. Mas para que outra vez lembremos-nos e proclamemos que ele está vivo em nosso meio pelo seu Santo Espírito e que ele está voltando para pôr um fim em toda a iniquidade, injustiça, sofrimento e morte. Não cremos na ceia como um sacramento, não, mas sem dúvida quando a celebramos, ela reforça em nós a necessidade de nos apegarmos a Jesus como nosso sacramento. Jesus é o nosso sacramento e que a realidade dele em nossas vidas, em nossa história, faz toda a diferença. Ele é a nossa graça, ele é o nome da graça de Deus. Jesus Cristo é o nome da graça de Deus. Por isso a ceia do Senhor é sempre uma forma de trazermos às nossas mentes e aos nossos corações os fatos centrais da fé cristã que se estabelecem não na igreja como organização, não nos nossos rituais, mas nele, Jesus Cristo. Na ceia do Senhor, nós somos estimulados ao uso dos nossos 5 sentidos.
Nós usamos a audição ao repetirmos as palavras dele, Jesus, como estas registradas por Mateus e que lemos. Tomem e comam deste pão, isto é o meu corpo. Bebam todos deste cálice, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Com certeza, quando realmente ouvimos as palavras do Senhor Jesus sobre o seu corpo e sobre o seu sangue, nós abrimos os nossos ouvidos ao clamor dos que sofrem, dos necessitados, dos que precisam ouvir sobre o que Jesus pode fazer em suas vidas, em suas histórias. Aos que confessam Jesus como Senhor e Salvador absoluto, mas não podem ouvir com os ouvidos físicos, sem dúvida Deus provê que a voz do Senhor chegue aos ouvidos das suas almas. Usamos a visão quando nós contemplamos o pão e o cálice, que continuam sendo pão e continua sendo o conteúdo do cálice durante e depois da celebração da ceia do Senhor. E aí, respeitosamente, nós discordamos dos que creem que o pão e o conteúdo do cálice se transformam no próprio corpo e sangue de Jesus, numa nova encarnação do Verbo de Deus. Cremos que a ceia do Senhor lembra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas não repete esse sacrifício. Respeitosamente discordamos dos que creem que no momento da celebração da ceia, o pão e o vinho até continuam sendo pão e vinho, mas o Senhor Jesus vem para dentro do pão e vem para dentro do conteúdo do cálice, do vinho ou do suco de uva. Sem dúvida, a celebração da ceia do Senhor sempre nos envolve emocionalmente. Não há como não acontecer isso. Eu percebo, todas as vezes que celebro a ceia com os irmãos, eu percebo a congregação mais contrita, mais introspectiva, irmãos e irmãs se esforçando para não perderem este momento. E até eu diria que não há como evitar isto. Embora a presença de Jesus em nosso meio na ceia do Senhor continua dentro do que ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei com eles, Mateus 18, 20. Na verdade, o Espírito Santo, no entanto, nos faz sentirmos especialmente envolvidos pelo que nós estamos fazendo. Quando nós olhamos o pão, quando nós olhamos o conteúdo do cálice, nós não cultuamos o pão e o cálice. Não fazemos isso, pois o nosso culto é sempre e exclusivamente a Deus, a sua Santíssima Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso culto é cristocêntrico, pois é por causa de Jesus que podemos cultuar a Deus em espírito e em verdade. É Jesus quem diz: quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. João 5, 23. Aos que confessam Jesus como Senhor e Salvador absoluto, mas não podem ver com os olhos físicos, Deus provê que a visão do pão e do cálice, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo, chegue aos olhos das almas desses crentes. Com certeza, quando realmente nós olhamos os elementos da ceia como devem ser olhados, nós abrimos os nossos olhos para enxergarmos os que precisam de Jesus aqui e em todos os confins da terra. Podemos dizer que usamos o olfato, mesmo que nem sempre se perceba claramente o cheiro do pão e do suco de uva, mas com certeza. Sabe, com certeza a celebração da ceia há de ser sempre uma oportunidade maravilhosa de se sentir o cheiro da comunhão, quando como irmãos e irmãs em Cristo, corpo místico de Cristo, como sua igreja, lembramos o quanto a realidade de Jesus faz diferença em nossas vidas e nos desafia a sermos um em Cristo Jesus. É claro que nas nossas vidas há lutas, há lágrimas, há dores, mas podemos sentir que o cheiro do pavor é substituído pelo odor da grama verde sobre a qual o nosso bom pastor nos coloca. Na celebração da ceia, nós usamos o paladar,
Pois ingerimos o pão e bebemos do cálice e nos lembramos o quanto, por causa de Jesus, Deus nos alimenta. E por causa disso, através do Santo Espírito, nós percebemos o sabor maravilhoso que as nossas almas podem sentir, porque Jesus é o nosso pão da vida, porque Jesus é a água que mata para sempre a sede das nossas almas, e que por isso Jesus é a nossa alegria. A alma dos que por questões de saúde estejam fisicamente privados do paladar, impedidos de sentir o sabor do alimento e da bebida que através da ceia do Senhor nós ingerimos, podem sentir, no entanto, pela fé que Jesus é continuamente sentido, através daquilo que Ele sempre está dizendo às nossas almas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quando ouvimos isso, quão doce se torna o gosto na nossa boca. O paladar da realidade de Jesus na vida dos que fazem dele o seu Senhor se reflete sempre nas palavras amigas, nas palavras encorajadoras, nas palavras orientadoras e sempre abençoadoras que são ditas por nós uns aos outros. Porque são essas palavras que fazem de Jesus o pão da vida, de Jesus a água da vida, também o corpo no qual nós estamos inseridos, e que nos dá o direito, então, de nos reunirmos em torno desta mesa, nos chamando de irmãos e irmãs, em que pesem as nossas diferenças de cultura, de raça, de situação financeira ou outra qualquer. Na celebração da ceia do Senhor, nós usamos o tato, o toque das mãos, quando nós seguramos o pão e o cálice, lembrando-nos da declaração maravilhosa de Jesus que Ele faz aos que fazem dele Senhor e Salvador, aos que fazem dele a razão de viver. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai as deu para mim, meu Pai é maior do que todos e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. João 10, 27 a 29. A ceia do Senhor será tão somente um mero ritual? Se ao tomarmos nas mãos o pão e o cálice, não tivermos naquele momento no nosso coração esta certeza, a de que estamos na mão dEle, que é a mão de Deus, guardando as nossas almas para sempre. Você se sente nas mãos de Jesus? Sua vida, sua história, sua alma, sua devoção? Essas realidades estão na mão de Jesus? Querido, querida, pode ter certeza que isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Não deixam os que fisicamente estão privados de usar suas mãos para segurarem os elementos da ceia, eles não são privados da celebração da ceia do Senhor. Porque se houvesse alguém aqui nesse momento que de repente veio para participar da ceia, mas não poderia segurar o pão, não tem condições de segurar o cálice, não faltaria a mão de alguém, não faltaria o braço de alguém para ir e colocar nos seus lábios o pedaço de pão e também o cálice, porque isso é a igreja. E é esta a realidade, irmãos, que passa e mergulha também em nossa alma. A lembrança de que os necessitados do pão espiritual e também do pão material, os necessitados de um abraço, de um cumprimento, para que possa entender o que significa o toque das mãos de Jesus em suas vidas e em suas histórias. Quando no meu tempo de seminário, um dos meus professores era o meu professor de hebraico. Eram uns ícones, eu poderia dizer, da nossa denominação, já está com o Senhor. Foi o primeiro missionário dos batistas brasileiros aos bolivianos. E ele então um dia nos contou da sua conversão. Por que eu cheguei a Jesus Cristo? Eu era um bêbado inveterado. Eu só vivia bêbado. Eu levantava para beber e passava o dia todo bebendo e ia dormir bebendo, já estava sendo completamente destruído. Um dia,
Eu estava saindo de um bar, mais uma vez, já bêbado, tonto, e começou a chover muito, e a chuva muito forte. Ela me derrubou, e eu caí com o rosto dentro do bueiro. E a água caía no bueiro, e eu queria me levantar e não conseguia. Eu percebi que iria morrer afogado. Eu não tinha como gritar, mas de repente eu senti alguém me levantando. E eu olhei aquele moço, ele estava de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço, era os crentes, lembram-se dos crentes quando andavam de terno e gravata, não é? Houve um repórter no Rio de Janeiro uma vez que disse que os crentes brasileiros são personagens folclóricos, que num calor de 40 graus saíam de terno e gravata. Agora o pessoal está mais moderado, não é? Mas ele disse, eu olhei aquele homem, né, me segurando, limpando o meu rosto. E ele começou a falar comigo, meu amigo, por que você vive essa vida? Isso não é vida. Você precisa conhecer Jesus Cristo, você precisa conhecer o Evangelho. E ele disse, zonzo como eu estava, tonto como eu estava, a princípio eu não queria ouvir ele falar, mas de repente, eu admirado e grato àquele homem, porque se não fora ele, eu teria morrido afogado. Ele fez então um convite, você não quer ir à igreja comigo? E eu disse, como? Eu estava todo molhado, enlameado. Ele disse, não, isso aí eu resolvo. Mas aí eu pensei e disse assim, eu vou à igreja com o senhor, mas tem uma condição. O senhor tem que me dar um aperto de mão. E aquele homem de terno e gravata, limpinho, bem penteadinho, perfumado, disse, um aperto de mão? Não, eu vou te dar um abraço. E me deu um abraço, queridos alunos, apertado, e se sujou todo com a minha lama. Pôs a mão no meu ombro e disse, vamos à igreja. E eu fui à igreja. E mais uma vez eu falava para ele, mas com essa roupa? Não, mas a gente fala com o zelador da igreja, ele arrumou lá uma roupa lá, não é? E ele disse, naquela noite eu dei a minha vida a Jesus Cristo, e a minha vida se transformou totalmente. Um abraço, irmãos. Um abraço pode mudar a vida eterna de uma pessoa. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que o toque de Jesus se dá hoje por meio do meu toque, se dá hoje por meio do seu toque, da minha mão estendida, da sua mão estendida. Lembro-me daquela senhora sendo tirada da ambulância e daquele pastor que estava ali para visitar alguém internado, que a tocou nos cabelos. Ela estava de olhos fechados, mas ele disse para ela, não tenha medo, Jesus está com a senhora. Imediatamente ela abriu os olhos, o pastor já tinha saído, e ela olhou para o maqueiro e disse, o senhor viu o anjo que me tocou? Foi um anjo que me tocou. Um simples toque, irmãos, na cabeça de alguém enfermo. Sim, tudo que eu disse não significa que nós criamos que a celebração da ceia do Senhor seja especialmente algo místico, mágico, abstrato, não. Mas por ser como é a celebração da ceia do Senhor, mais uma vez, outra vez, é para ser usada como lembrança daquilo que Jesus Cristo fez por nós, a saber, deu a sua vida por nós, morreu a nossa morte. O pão, o pedacinho de pão continua sendo pão, e o produto da videira continua sendo o produto da videira, mas mais uma vez eles vão ser usados para nos lembrar de que Ele, Jesus, é a nossa vida, de que Ele é o nosso credo, de que Ele é o nosso sacramento, de que Ele é a nossa religião. Por isto nós nos referimos a Ele, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador absoluto. Não um Salvador, não um dos Salvadores, mas Salvador e Senhor absoluto. Por isso repetimos o apóstolo Pedro, quando disse sobre Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo, Atos 2,36, e é isso que nós repetimos todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Que Deus nos abençoe. Participam, queridos irmãos e amigos, desta celebração da ceia, toda e qualquer pessoa que já tenha tido essa experiência com Jesus Cristo, que já o recebeu, de fato, como seu Senhor e Salvador absoluto,
que foi batizado numa igreja que ensina isso claramente, o senhorio absoluto de Jesus Cristo, e que esteja em comunhão com esta fé. E nesse momento, então, nós vamos convidar os nossos diáconos para que se preparem para realizar o seu processional e cheguem até aqui ao nosso púlpito para a distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E enquanto eles estão fazendo isso, eu quero fazer um convite a você, que porventura estando conosco nessa noite, sabe quem não recebeu ainda Jesus como seu Senhor e Salvador absoluto. Respeita o nome de Jesus, aprecia o nome de Jesus, talvez até o chame de Senhor, sabe que Ele é o Salvador, mas Ele não é o seu Salvador. Ele ainda não tomou você, não marcou você com o seu Santo Espírito, tornando-a propriedade de Deus. E que esse é o momento de você fazer isto, para que de uma próxima vez, você também possa agora se juntar aos que creem desta forma, e então participar desse memorial que nós chamamos de Ceia do Senhor, que Ele instituiu com seus apóstolos para lembrar sua paixão, morte e ressurreição, e também a sua volta, não é? Em Mateus ele diz que não estaria celebrando, estava já se preparando para a cruz, não celebraria mais essa ceia, a não ser nas bodas de Deus, do Pai, do céu, no encontro que teremos, né? No dia final com o Senhor Jesus. Que bom seria que você, de repente, não participando conosco deste memorial, porque ainda não passou por este crivo, não é? Por esta condição que respeitosamente nós avisamos você, mas quem sabe numa próxima vez você poderá participar e feliz entender, como nós entendemos, a preciosidade da mensagem desse simples pedaço de pão, desse pouquinho de suco de uva que vem em cada cálice. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude e nos ajude.